galera, nós estamos aqui para mais um Mapcast, nesse dia especial demais, porque nós temos um convidado muito especial, né, David? É isso aí, olha só como a gente tá chique, né? Olha aí, tá o deputado estadual Marcos da Rosa, ele é cristão, né, bacharel em administração, foi vereador de Blumenau por 3 mandatos e atualmente é deputado estadual aqui no Parlamento Catarinense. E a gente está aqui com o Marcos da Rosa. Tudo bem? Tudo bem, David, pastor Juan, toda a galera que está aqui acompanhando, a galera que trabalha aí na parte técnica, a minha filha que está me acompanhando, também o Felipe, todo mundo que está nos assistindo, prazer estar aqui com vocês. Cara, é muito bom a gente poder ter esse bate-papo. E hoje nós vamos, é claro, falar daquilo que você tem autoridade, naquilo que você tem legalidade. Legalidade é aquilo que é legal, né? E você é um político, não só atuante, mas vocacionado, né? E eu acho que é uma grande diferença entre aquele que atua na política como aquele que é vocacionado para estar se movendo nessa área. E hoje você está aqui representando 25.845 votos, né? Então Bastante gente. é coisa, né, gente? É bastante voto, é verdade. É isso. E queria já que tu compartilhasse com a gente como é que foi essa tua experiência. Depois nós vamos falar um pouco mais do passado, mas vamos falar agora como é que foi a tua experiência no momento que você ganhou, né? E que você soube ali que então você estava como deputado estadual pelo estado de Santa Catarina. Uhum. Como eu tive já antes dessa última eleição, que nós tivemos êxito, como eu tive outras 3 eleições, inclusive 2 eu fui vereador mais votado em Blumenau, tinha já a experiência de ter sido presidente da Câmara, prefeito em exercício, a gente já tinha um certo conhecimento de campanha eleitoral. Sabíamos, alguém me disse nesses dias, inclusive alguém que é especialista em eleição, que eleição é ciência. E é verdade, é como a estatística, a gente dá para fazer uma previsão de quantos votos mais ou menos a gente vai fazer. Claro, se tiver mais recursos em todas as áreas, recursos humanos, recursos financeiros, dá para a gente chegar mais longe, ir até mais longe. Mas dá para prever mais ou menos, e era essa a base que eu tinha de votação. Óbvio que eu não sabia que ia superar tanta gente que já estava como deputado estadual. O meu partido foi muito competitivo, muito difícil, concorri com gente muito forte, mas graças a Deus, né, deu certo. E falaste uma coisa, pastor Juan, no início, falaste uma palavra que me move desde que eu comecei a me envolver com política, que é vocação. A gente precisa acreditar, precisa ter convicção da vocação, do chamado. Para as pessoas lá de fora é vocação. Para nós aqui é como se fosse um chamado, é um chamado divino. Isso é vocação. E só acredita que tem uma vocação para a política quem também tem o conhecimento, um chamado de Deus, nesse sentido de vocação, quem também tem conhecimento e convicção que política é uma coisa de Deus, genuinamente divina. Quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, criou todas as coisas, ele falou para Adão, Adão, governe sobre tudo. Então, uma unção de governo está sobre os filhos de Deus. E a gente precisa entender que governar é uma questão divina. Quando Deus disse, está lá na Bíblia, quando o justo governa, o povo se alegra. Esse governo é exatamente o governo humano. Então, eu não consigo entender como hoje em dia ainda tem gente que não quer se envolver com política. Né? Hoje mesmo eu ouvi uma pessoa falando, não tem mais jeito, porque agora o STF e tal, e não sei o quê. Eu falei, meu amigo, eu cansei de ouvir isso, cresci ouvindo isso. Nós não devemos nos envolver com política, e é por isso que nós chegamos nesse estágio. E ele falava muito em vinda do Senhor Jesus. Eu falei, claro, Jesus pode voltar hoje ou amanhã, ou daqui 50 anos, embora os sinais estejam aí, todos se cumprindo, mas pode vir daqui a 50 anos. E eu falei para ele, nós temos que ter os vocacionados em todas as áreas de atuação, na política. Quer mudar alguma coisa? Eu tenho até medo de mandar o meu filho para a escola hoje. Seja você um professor, oriente o seu filho para ser um professor. Isso. Então, em todas as áreas de influência, nós temos que atuar. E essa palavra vocação é algo que me move muito. Me sinto chamado por Deus
para atuar na política. E o chamado de Deus para a nossa vida não é só para a gente exercer dentro de 4 paredes de uma igreja, né? Mas é para a gente, enfim, estar no meio da sociedade fazendo a diferença. E eu acho muito interessante, acho que vale a gente comentar aqui, que uma das bandeiras, né, que você sempre defendeu é a família, né, que Deus instituiu. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Qual a importância de você trabalhar defendendo essa bandeira da família? Eu acho que política é servir, né, David? Vocês servem lá, né? O pastor é aquele que serve lá na igreja. O político não é diferente. E eu preciso ser aquilo que eu espero da sociedade. Então, qual é a instituição principal da sociedade? O principal fundamento de uma sociedade é a família. Foi instituída lá por Deus. Embora a Constituição da República reconheça, a Igreja A, a Igreja B reconheça a família como instituição, mas, na verdade, quem instituiu foi Deus. Então, se eu quero falar sobre o assunto, promover algo para fortalecer a família, que eu entendo que é a principal instituição da sociedade, eu preciso primeiro cumprir o meu papel de pai, de marido, mas não somente de pai e de marido, de filho. Família, eu conversando nesses dias com algumas pessoas, falei, família é um negócio complicado quando a gente não coloca à disposição do Senhor, não ora, quer resolver tudo da sua forma. A gente tem que agir em alguns momentos, como nós estávamos até conversando aqui em off, mas nós devemos entender que Deus ele está no controle de tudo, Ele tem a melhor saída, Ele tem o melhor conselho. Quando a gente não consegue resolver com as nossas forças, a gente vai lá e se dobra aos pés do Senhor. E eu tenho lá na Assembleia Legislativa uma atuação que eu já tinha como vereador em Blumenau. E lá, inclusive, agora eu criei a Frente Parlamentar de Apoio às Comunidades Terapêuticas. E a gente vê nessas comunidades, nesses centros de recuperação, muitos jovens que tinham tudo para dar certo, para ser pessoas bem-sucedidas, excelentes profissionais, mas infelizmente estão lá porque em algum momento entraram pelo submundo das drogas. E por que chegaram a essa situação? Em algum momento por uma fragilidade na família, que é o esteio, que é onde nós nos amparamos. Então, por isso que a gente tem que trabalhar muito nessa área da família, que, como eu disse, o Evangelho que reconhece, Deus que reconhece a família como principal instituição e tem um modelo de família, né? Então a gente precisa defender porque essa instituição está sendo muito atacada ultimamente. Trabalhar com a família é prevenir, né, muitos problemas, né, dos jovens e das próximas gerações, né? É isso. Eu penso que é a partir dali que vai fluir todas as demandas, né? A partir dentro do lar que flui todas as demandas. E até por isso que todas as estratégias do inimigo sempre começam por ali. A destruição sempre vai começar dentro de casa. A gente vê o Éden, é um lugar que Deus separou para que a primeira família fosse instituída. E a Bíblia fala que ele deu uma ordem para Adão, guardar. Essa palavra no original hebraico, ela vem do significado de sentinela. Aquele que tinha que vigiar aquele ambiente do ataque, do acesso do inimigo. E quando ele não ocupou esse lugar, aí o inimigo entrou, aí acessou o coração de Eva, Eva cedeu àquela tentação, consequentemente Adão também cedeu àquela tentação. Então o diabo sempre vai tentar. Então qual é o nosso maior trabalho? Eu entendo dessa forma, é guardar, se tornar um sentinela da nossa casa. Para mim o meu Éden hoje está estabelecido num lugar aqui em Dayal, onde eu preciso proteger, eu preciso guardar. Tu mesmo colocou isso, governar, né? A Bíblia, eu acho interessante que quando tu colocou isso, me veio no coração o seguinte, quando Deus coloca o homem no jardim, coloca com uma função de representatividade. O homem tinha a tarefa e foi incumbido de representar Deus para tudo aquilo que ele tinha criado. Então, a autoridade do homem no Éden estava em representar a Deus. Quando ele estava representando a Deus, ele tinha autoridade, porque a autoridade vem de autonomia, vem do autor, como diz o apóstolo Luiz Hermínio, né? Só o autor pode dar autoridade, aquele que criou. Então, Adão estava ali. Só que Adão, ele dá de mão beijada
essa autoridade para o inimigo. Só que no deserto, onde Jesus se encontra na tentação com o inimigo, ele diz, olha, se tu se prostrar e me adorar, tá vendo todos esses reinos aqui, eu posso te dar essa autoridade. Jesus disse, não, somente ao Senhor teu Deus adorarás. E ali ele retoma a autoridade. Para mim, Jesus, ele não vence o inimigo na cruz, ele vence o inimigo no deserto. A cruz foi o resultado final da obra que ele estava desenhando e completando, mas ali ele diz, olha, só para te mostrar que tu não tem força sobre mais a criação, porque a Bíblia diz que Cristo é o último Adão, né? Então é uma restauração. E falando sobre aquilo que o deputado acabou de colocar, nós representarmos essa autoridade, governar, porque para mim governo não é em favor de si, é sempre em favor de outro. É isso aí. Você não governa ninguém para si, você governa em favor de todos. Então é o bem comum, o que é bom para nós aqui. Então quem tem autoridade de governo vai determinar a funcionalidade para que todos nós estejamos bem, não é o que você quer. Então por isso que a gente vota em você nos representa naquele lugar para o bem comum de todos. Então buscando isso, por isso que eu acho que a tua causa hoje, né, tem sido essa bandeira família, porque você está representando a igreja de Cristo, não uma denominação, mas a igreja de Cristo, e a igreja é exatamente isso, ela é constituída por família. Agora você tem sofrido também muitas represárias, né, do pessoal que é ativista, porque você luta contra isso desde a época da Câmara de Vereadores, né? Qual que é o segredo para se manter firme nessa luta, né? Ô David, eu acho, pastor Juan, que uma coisa importante que nós até falamos aqui no início é a gente ter essa convicção do chamado. E essas pessoas que inclusive vêm contra nós com acusações, porque nós batemos de frente contra as propostas que são exatamente contrárias, propostas ideológicas, aos nossos princípios e valores. O que eles dizem? Não, vocês são religiosos, vocês devem ficar lá na igreja. Política é uma coisa que não é para vocês. Eles dizem isso. E é normal ouvir isso deles. Ruim é quando a gente ouve do pessoal que é cristão, que deveria estar fazendo a diferença. Eles também dizem isso. Muitos. Por quê? Porque eles não entenderam ainda que política é aquilo que nós falamos no início, algo divino, algo que Deus quer deixar. Por quê? Como assim, Marcos? Algo divino? Política não é essa questão de eleição. Isso é um processo normal na democracia que nós vivemos. Nosso sistema de eleição, sistema eleitoral funciona dessa forma. Mas é muito mais do que isso. É governo, como o pastor estava falando aqui. Então, quando a gente ouve isso das pessoas que fazem parte da nossa família da fé, aí que é mais complicado ainda. Porque lá fora eu já estou preparado. Eu já sei o que eu vou enfrentar. Agora, o pastor Juan estava falando aqui algo muito, muito importante. Eu acho que você falou que Jesus ele ganhou lá no deserto, né? A guerra. Eu penso a mesma coisa em relação ao nosso trabalho, a nossa atuação. Vocês lá na igreja, vocês pastoreiam, embora a gente tenha as nossas atividades na igreja também, mas eu não pastoreio. Vocês têm uma missão extraordinária, né? Uma vocação e uma função extraordinária. Mas vocês são vocacionados por Deus e vocês precisam estar bem em casa. Porque se vocês não estiverem bem em casa, acho que ali vocês ganham as guerras também, vocês vão poder, além de ser exemplos, né? Vão poder também governar lá. E para mim também é diferente. Respondendo de forma bem prática a tua pergunta, como é que tu consegue? Eu louvo a Deus pela minha família, né? Pela Elisângela. Eu sempre digo que cheguei onde cheguei e vou chegar aonde vou chegar, com muita, muita fé em Deus, confiando nos propósitos dele, porque eu tenho um esteio em casa. Tenho uma família que nós temos os nossos problemas, como qualquer outra família, mas nós oramos juntos, nós choramos juntos, nós nos abraçamos, nós pedimos perdão um para o outro, e eu acho que isso é família, isso é igreja, e quando é assim eu acho que a gente cumpre a nossa função lá fora também. E está preparado, né, para os desafios que vêm, é natural que eles não vão bater palmas para nós, né? Quando a gente está lá defendendo lá na tribuna, como hoje mesmo, né, falando contra o que pode acontecer, o que pode ser aprovado lá no STF amanhã,
que é a descriminalização das drogas, ou seja, a liberação das drogas, que já é um câncer, né, para a sociedade. Destrói os nossos jovens, se tornam verdadeiros zumbis. Sim. E nós corremos o risco de ter isso liberado no STF. Então, veja. E isso, só para esclarecer, isso seriam para todo tipo de droga? É assim, ó, porque daí eles não vão mais considerar o consumo. Só que isso é muito difícil de... É uma linha muito tênue, né? Qual é a quantidade? Peraí, então eu posso traficar, eu não posso, mas consumir eu posso. Então tá, então eu tenho aqui um pouquinho, daí eu vou lá, vendo, depois vou lá, pego mais um pouquinho e sempre loucura, vai ficar. Na verdade, é uma forma esdrúxula que eles estão, né, se utilizando para liberar. Sim. A gente sabe que há uma corrente aí na sociedade que quer a liberação das drogas mesmo. Tá, a importância de alguém com princípios, que defende princípios, né? Isso, no meio da política. Alguém, David, na verdade, assim, muita gente. Em todas as áreas, não só numa tribuna, não só lá no parlamento, mas lá no STF também. Lá como um promotor de justiça, como um professor universitário, lá na pré-escola. Nós precisamos influenciar, sabe? E em todas as áreas. Eu tenho fé, eu prego isso, estou pregando isso agora aqui, e para despertar isso nas pessoas, que nós somos instrumentos. Jesus falou que nós somos sal e luz. Então, vamos brilhar onde? Onde as trevas estão prevalecendo. Eu também sempre acreditei nesse avanço. Até um dia eu estava lendo Atos dos Apóstolos, o momento em que acontece o dia de Pentecoste, e ali o Senhor falou muito forte comigo que a igreja se reuniu num cenáculo, até que se cumprisse uma profecia liberada pelo próprio Cristo. Ele diz, olha, ficar em Jerusalém até que do alto desça sobre vocês, e acontece aquele movimento apostólico na igreja, onde o Espírito Santo desce sobre eles, e eles começaram a falar em outras línguas. Só que tu percebe que havia um movimento em Jerusalém, naqueles dias daquela festa de Pentecostes, havia gente de todas as nações. E o que aconteceu? Eles começaram a se entender, porque aquela igreja reunida, recebendo a presença do Espírito Santo, começou a comunicar uma linguagem que quem estava do lado de fora entendia. E aí foi onde o Senhor falou comigo, vocês podem se reunir aqui, mas comuniquem uma linguagem que quem está passando lá de fora, quem está do lado de fora, seja na educação, seja na política, seja no esporte, eles possam entender o que vocês estão comunicando. E ali foi uma chave que tem virado, claro, debaixo de um discipulado que a gente tem recebido através da vida do apóstolo Luiz Hermínio, de onde a gente tem preparado pessoas, jovens, adolescentes. A MAP, ela trabalha com uma visão muito nessa geração que está aí em ascensão, está crescendo cada vez mais. Nós temos focado nisso hoje, para desenvolver e enviá-los para essas diversas esferas da sociedade. Estar ali como uma influência nesses locais, né? E é bom ver tu com esse trabalho também de despertar, vamos lá, vamos para cima, vamos entrar nesses lugares. E eu fiz isso uns 6 anos, para mais até. Eu fiz um encontro com alguns candidatos a prefeitos aqui na cidade de Indaial, para falar sobre as propostas para os adolescentes. Nós reunimos 160 adolescentes sentados assim no auditório onde a gente fez o evento. E eu achei engraçado porque uma hora eu pedi para eles assim, agora a gente vai liberar o microfone, quem tiver uma pergunta para fazer aqui para um dos candidatos, tal, pode fazer. Daí um adolescente pediu para falar, daí eu levei o microfone para ele pegou e disse assim, qual é a tua proposta para melhorar na nossa cidade o atendimento aos moradores de rua, às famílias carentes, tal. Um adolescente pensou nisso e questionou. E aí eles começaram a dar resposta. Hoje um daqueles adolescentes está ligado diretamente, envolvido diretamente com a política local aqui da cidade. É alguém que está aí para ser lançado no próximo ano como candidato a vereador. E ele era adolescente na época, hoje é um jovem casado, né? Mas tu vê como esse poder de influência. Aí eu dentro disso, já queria te perguntar, como foi o teu acesso à política? Quando isso tudo começou, quando que despertou e como que isso aconteceu? Eu fui convidado para trabalhar como assessor parlamentar do vereador Jovino Cardoso. Eu era um dirigente de igreja, um obreiro voluntário, um missionário. Eu lá com a minha esposa,
trabalhando, quando eu recebi o convite, eu fui conversar com os meus líderes, o que eles pensavam disso. Foi aí que Deus começou, né? O David sabe muito bem isso. Acompanhei essa fase. Foi aí que Deus começou a confirmar aquela coisa de chamado e de vocação. Porque eu saí do púlpito da igreja como um pastor, um obreiro, e ir trabalhar na política, fica aquela dúvida. Porque eu não tinha esse discernimento ainda, mas já havia o chamado. O que eu estava fazendo lá, cuidando das pessoas, era exatamente fazendo política. Política é isso, é cuidar das pessoas. Não necessariamente participando de um pleito eleitoral. Deus já estava te preparando, né? Fui conversar com as pessoas, todos eles disseram a mesma coisa. Marcos, a política precisa de pessoas que nem você. E eu fui trabalhar como assessor, mas eu jamais me imaginava como um vereador, por exemplo. E as coisas começaram a acontecer naturalmente. Quando eu cuidava de alguém, quando eu resolvia um problema, eu ia até o final, eu sempre tinha a minha mesa cheia de coisas e eu sempre deixava as coisas assim para resolver. O que eu não conseguia resolver no mesmo dia, no outro dia eu dava continuidade e ligava para as pessoas. E dessa forma eu fui conquistando o respeito, a consideração, e as pessoas diziam: se você for candidato, eu vou votar em você. Só que isso começou com mais intensidade, com mais força. Comecei a orar a respeito. Deus começou a abençoar. Deus falou diretamente comigo e com a minha esposa. Vou contar algo assim bem rapidinho para vocês entenderem. Nós estávamos em uma inauguração, em uma convenção de uma igreja. Lá o pastor Ezequiel, a Cristo e a Esperança. Era uma convenção, tinha um pregador de Curitiba. Estávamos eu e a minha esposa. Eu estava lá. O pregador nunca tinha me visto antes. Ele pediu para eu ficar de pé na igreja, na frente de todo mundo, e falou: você acredita que Deus usa as pessoas para falarem, revelarem algumas coisas que vão acontecer? Meio que me constrangeu, né? Eu de pé na frente de todo mundo, eu falei: quando é de Deus eu acredito. Falei bem assim. Ele disse assim: Deus mandou eu te dizer que uma daquelas 15 cadeiras vai ser tua. Como que ele sabia que eram 15 cadeiras em Blumenau? E a minha esposa pedindo para Deus falar com ela. Olha só. E ela disse assim, porque já tinha falado comigo em outras oportunidades. E falou: e você, Deus mandou eu te dizer que tens que apoiar o teu marido. Então assim, Deus falou de diversas formas, mas muito mais do que isso. A convicção pessoal. Porque eu sempre aprendi, eu sou que nem vocês, um estudioso da palavra de Deus, eu sempre acreditei que esse dom de profecia, ele não tem um caráter, não pode ter um caráter administrativo, eu não posso me conduzir por aquilo ali. Tem que ter a minha convicção. Posso guardar aquilo e fazer prova com Deus e ver se realmente é um direcionamento de Deus, né? Tem gente que às vezes se atropela. Eu já ouvi gente dizendo que trocou de casamento porque Deus falou. É absurdo, né? Absurdo. Coisas assim absurdas. Não tem, E tem mesmo. não tem nada a ver, não tem fundamento bíblico nenhum. Mas então eu tive essa convicção, sabe, pastor Juan, do chamado. Tanto é que deu certo. Na primeira eleição fui o vereador mais votado da cidade. Uma confirmação, né? Olha só. E a gente está até hoje. Que surpreendeu muita gente, porque foi a primeira eleição. Claro. Né? Verdade. A primeira eleição foi o mais votado da cidade de Blumenau. E como é que foi assim, se avançando? Tu foi 3 mandatos como vereador, e como é que foi avançando assim esse teu entendimento que hoje tu está como deputado estadual? Como é que tu foi entendendo que tu precisava avançar para uma nova esfera de influência através da política, assim? Ou porque eu conheço gente que começou né, na política como vereador e está até hoje como vereador. Não saiu, não avançou. Eu faço a seguinte comparação, é assim como os seus filhos, né, os meus filhos. A minha pequena Eloá, o André, que ainda está em fase de crescimento. Quando tem saúde, cresce, se desenvolve. Eu acho que tudo na vida é assim. Tu tens um obreiro lá que cumpre a sua missão, ele vai crescer. É orgânico. É orgânico, exatamente. Então na política não é diferente. Você está cumprindo o teu papel. Às vezes as pessoas dizem assim: Marcos, eu admiro uma coisa em ti. O que é? Tu nunca mudaste, continuas a mesma pessoa. Eu falei: cara, eu sei de onde eu vim. É mais ou menos assim, Deus falando para Davi: tu viesse lá de trás das ovelhas, não te esquece. Então não é porque a gente subiu um degrau a mais que a gente tem que mudar essa forma de ser, forma de falar. Tem que, na verdade, continuar sendo humilde. Agora, o crescimento, ele é natural. É natural. Ele é natural. E tu pretende avançar? Eu cheguei à conclusão que não há limites. Não há limites. Deus confirmou de diversas formas, nessa última mesmo, quando algumas pessoas diziam: desiste, tu não tem condições. Também tem
teve muitas mensagens, né? Sim. Lá na igreja lá que eu fui uma vez lá visitar vocês também em um evento, Deus usou naquele culto mais de 3 pessoas para virem Olha e só. confirmarem as coisas que iriam acontecer. Às vezes você ouve de uma pessoa, mas aí você ouve, vira as costas, a outra fala Confirmando, também, né? Pra não restar confirmando. dúvida. Sabe, você já tem aquela convicção, sabe, que é o momento. Então, eu acredito que Deus ele vai nos preparando para desafios maiores. E eu estou certo de que se eu continuar na presença dele, não esquecendo, como eu disse, de onde eu vim, reconhecendo ele como autor, não somente da minha fé, mas da minha trajetória, né, que eu estou conquistando, mas é nele, é para a glória dele, e quero ser um instrumento nas mãos dele. Eu não acredito que tenha limites. Eu quero falar algo aqui que eu já falei na tua ausência, então não tem nada a ver com o fator de você estar aqui hoje, nós estar sentado aqui junto, o David me acompanha, sabe disso, mas uma das coisas que me chamou a atenção é que quando eu nem sabia que você iria se lançar para candidato a deputado estadual, uma coisa que me chamou a atenção é eu sei que não era só na MAP, você hoje congrega num local, você tem um pastoreio sobre a tua vida, mas eu lembro que você ia no culto com a sua família, você chegava um pouco antes de iniciar o louvor e saía só depois da palavra. Eu dizia, cara, isso me chama a atenção. Por quê? Porque eu conheço um movimento que eu não chamo de política, mas de politicagem, né? Que para mim a política é boa, a política flui de Deus, mas a politicagem é como eu digo, o diabo ele não cria, ele inventa, ele copia. Esse é o trabalho do diabo. Então a politicagem é uma cópia da política, por isso que muita gente desacreditou na política, mas eu vejo um movimento de gente que só aparece em momentos oportunos, e eles também é aquela coisa, é um vento, né? Apareceu e logo sumiu. Na verdade está buscando de fato um interesse próprio, e não é. E eu dizia para eles lá na igreja, eu posso falar hoje aqui, que inclusive já passou, eu dizia, eu sei em quem eu vou votar, o voto é particular, nunca movi isso de altar, porque o altar é para pregar a palavra, não é palanque político para ninguém, mas eu sempre falava, eu dizia, eu sei em quem eu vou votar por conta disso. Ver uma pessoa que não apareceu aqui só em tempos de campanha, e também que não sentou aqui e logo desapareceu, mas ficou, assistiu, participou, ouviu a palavra, recebeu oração. Então, assim, eu quero te parabenizar, se me permite chamar de Marquinhos, né? Que é assim Marquinhos, que a gente, claro. Marquinhos, eu quero te parabenizar, na verdade, porque, como eu digo, eu vejo que foi algo verdadeiro, não foi algo que apareceu. E como hoje você tem trabalhado para se destacar dessa politicagem para a política, eu acho que é isso que o pessoal teme muito, né? Essa questão que a gente sabe que tem muita falcatrua em todos os lugares da sociedade, todos os lugares. Se a gente for falar de igreja, tem problema. Isso. Quando a gente fala igreja, instituição, não a igreja do Senhor. Mas tem problemas em denominações, no meio evangélico, no meio gospel. Como tem problema na política, mas como tu se faz para se destacar nesse lugar? Eu acho que é importante, pastor Juan, essa questão que o senhor... É bondade sua, né? Eu aceito os parabéns, mas não é mais do que a minha obrigação. Porque eu ouvi uma vez alguém dizendo o seguinte: Marcos, eu vou te dar uma dica. Blumenau, eu era lá um político local, né? Blumenau é uma cidade enorme, então tu tens que visitar. Eu vou te dar uma dica, uma frase que nós temos na política. Você tem que surgir, sorrir e sumir. Quem não é visto não é lembrado. Eu poderia até ter chegado onde cheguei dessa forma, se eu fizesse dessa forma, mas talvez eu não tivesse mais a minha base lá em casa, eu não tivesse a minha espiritualidade, o meu devocional com Deus, eu seria uma pessoa vazia. O que adianta? Então, por que eu faço isso? Não é porque eu quero que as pessoas me vejam assim, e isso, embora seja um bom testemunho, mas eu preciso louvar a Deus. Eu preciso que Deus ministre sobre a minha vida. Eu preciso ouvir a palavra de Deus e me lavar, né, com a palavra. E eu acho que é dessa forma que, se o Senhor me der graça de continuar dessa forma, eu não duvido, né, que Deus vai
continuar me conduzindo. E uma das coisas que é interessante, uma vez ouvindo o pastor Luiz ele falar, ele disse assim, gente, eu sou normal. Porque todo mundo dizia, cara, tu é diferente, tu tá aqui no meio do pessoal, tu cumprimenta todo mundo. Ele disse, não, eu não sou diferente, eu sou normal. Diferente é quem não faz. Né? E é mais ou menos isso que está colocando. Isso é normal, isso não é diferente. O diferente é quem faz esses 3 pontos que tu falou, né? É surgir, sorrir, eu acho subir, que né? isso é característica de quem sabe realmente qual é o seu propósito, para que veio, é firmado na sua identidade. Porque se você sabe qual é o seu propósito e para que você veio, então você sabe que você veio para servir ao outro. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, pegando um gancho aí do nome Luiz Hermínio. Ele é um cara que eu admiro muito, eu tenho como um amigo. E qual é o político que não quer chegar num templo lá no Mevan com o templo lotado e ser mencionado ou estar lá no púlpito, né? Imagina, o político precisa ser visto. Um dia eu fui lá no sábado de manhã e eu falei assim, Senhor, eu vou lá porque eu quero, eu vou consagrar essa manhã a Ti. Eu vou lá. E fui e fiquei ali do meio para trás e comecei a orar, fiquei orando. E de repente, quem desceu de lá foi lá no meio me abraçar, e aquele abraço gostoso assim que eu sinto, sabe? O Luiz Hermínio. Então assim, às vezes a pessoa, tu não precisa ir atrás das coisas. Eu acho que quando Deus ele quer te abençoar, ele quer te dar uma palavra de conforto, ele quer que tu se destaque, ele foi lá e me chamou, sabe? Eu acho que eu não era deputado. Ele não sabia nem que eu seria candidato a deputado, mas foi algo que fluiu naturalmente. Ou seja, eu acho que quando a gente procura fazer as coisas corretas, Deus ele faz aquilo que a gente precisa, né? Deus fez com o Daniel, né? Isso. Ele estava lá e disse, não vou comer no manjar, não vou sentar na mesa aqui, eu vou me abster. E no final das contas eles se destacaram mais do que aqueles que comeram do manjar do rei. A feição deles era diferente. Então, quando você está no Senhor, o próprio Senhor te encarrega de colocar nos lugares que você precisa estar, gerar os destaques que você precisa ser gerado. A gente sabe que é uma movimentação diferente a tua, comparado a todas as suas profissões, tem as suas particularidades, mas eu sei que é um desafio, né, estar na posição. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a função hoje de um deputado estadual? Então, além de ser deputado estadual, que é aquela função de legislar principalmente, de fiscalizar as ações do executivo e de representar, né, nós temos as demandas naturais que surgem em relação à educação, à saúde, infraestrutura. O deputado é esse porta-voz do eleitor, do cidadão. Essa função de representar é muito importante. E eu tenho uma função administrativa também, porque eu faço parte da mesa diretora da Assembleia Legislativa. E como foi importante a minha bagagem que levei para lá, que me deu essa condição, porque eu já fui, como vereador, primeiro secretário da mesa diretora, vice-presidente e presidente. Então, as funções de um deputado estadual são essas. Mas muito mais do que isso, pastor, sabe? Porque quando a gente fala assim, legislar, é algo muito vago. É realmente produzir mecanismos, inclusive legais, aí legislação, que atendam às necessidades das pessoas. E muito mais do que isso, não é tanto produzindo leis, mas é não permitindo que algumas leis que vêm contra os princípios, né? Princípios, os valores vão prejudicar o pobre, a viúva, o necessitado também. Isso. A gente frear, servir como um freio a toda essa intensidade, essa avalanche de coisas negativas que vem, né, no nosso dia a dia. E hoje, falando do estado de Santa Catarina, você que está lá, o que tu percebe que é as maiores demandas do nosso estado e como tu tem trabalhado para responder essas demandas? Eu vejo, por exemplo, eu fico muito ligado a tudo que está acontecendo. Nós estamos atualmente com praticamente todas as UTIs do nosso estado lotadas. Então há uma demanda muito grande hoje de criar mais UTIs nos nossos hospitais. Infraestrutura, as nossas rodovias, as que cortam o nosso estado, as federais, estado deplorável, e também as SCs, as rodovias estaduais. Situação muito ruim. Então, é uma demanda hoje que, na verdade, é de mais responsabilidade do próprio governo do estado, do executivo. Mas
a reforma administrativa do que o governador manda para a Assembleia Legislativa, ela precisa ser aprovada por nós. E aí ele precisa ter maioria lá. Se não tiver maioria, gente, a política é... Marquinho, eu lembro que você... Parceria, né? Parceria, né? Eu lembro que você, uma das suas bandeiras também era conseguir um hospital público para a cidade de Blumenau. Como é que está isso? É possível? Como é que está esse andamento? Isso. Na verdade, nós não temos na nossa região aqui um hospital regional. O que é um público, hospital? Né? Um hospital regional, ele é 100% financiado com o recurso do governo. Então, os médicos, os enfermeiros, toda a estrutura de pessoal também, tudo é pago pelo governo do estado. Aqui nós não temos. Às vezes a gente recebe um cidadão que reclama do hospital A, do hospital B, e ele acha que aquele hospital é o hospital público, que o prefeito que determina as coisas lá. Não é. Embora eles vendam vagas para o SUS, né? Por exemplo, o Hospital Santo Antônio, o Hospital Santa Isabel, ótimos hospitais, mas que não são do governo, né? São entidades filantrópicas. Tem lá uma diretoria, tem uma gestão privada. E eu tenho lutado por isso, para que a nossa região, que é uma das mais ricas do estado, que contribui de forma muito importante para o PIB do nosso país, né? É lógico, tanto do estado quanto do país. E nós somos preteridos, nós não temos esse olhar do governo do estado. Agora, a gente precisa conversar com quem de fato entende do assunto. Então, o que eu fiz? Fui dialogar com a direção do Hospital Santo Antônio, com o pessoal do Hospital Santa Isabel, já visitei o hospital aqui em Indaial também, o Hospital Misericórdia, na Vila Itopava. E qual foi a conclusão que nós chegamos? Não é a construção de um novo hospital. É pegar, por exemplo, a estrutura do Hospital Santo Antônio, que já é uma baita de uma estrutura, inclusive querem ampliar, e fazer dele um hospital regional. Então nós já conversamos, inclusive, com o governador do estado, que essa é uma das minhas principais bandeiras. Vou lutar por isso. A gente não pode prometer que vai conseguir, porque não depende só de nós. Claro. Mas é sim, David, uma das bandeiras. E se eu consigo... Seria até muito bom, muito positivo economicamente falando, né? Com certeza. Começar um hospital do zero, conseguir recursos para isso, né? Sim. É porque não basta ter uma estrutura física, porque a estrutura de pessoal, de aparelhos, que são muito caros. A saúde é um negócio muito caro. Então, tem que pegar algo que já está funcionando, colocar mais recursos ali para poder realmente atender a população. E quando a gente trabalha nessa área, a gente direto ou indiretamente atende toda a população da região. Sim. Hoje o hospital regional mais próximo é? Eu acho que é Rio do Sul, né? É Rio do Sul? Rio do Sul. Tu vê, Rio do Sul tem um hospital regional e a gente aqui na região também não. São José, Joinville tem. Não, muito bom. É isso. É que o pessoal às vezes não entende a função, né? Deputado estadual ou isso, aquele não entende a função direta e qual é o teu nível de influência e autoridade dentro desse lugar para movimentar. E como já disse aqui o David, hoje eu vejo tu visitando bastante comunidades terapêuticas, né? Como tem sido essa tua movimentação? Que tipo de articulação tu consegue fazer junto ao governo do estado para conseguir auxiliar essa demanda que a gente tem a igreja tem uma comunidade terapêutica e nós sabemos que é uma demanda sem fim, né? Inclusive quero marcar uma visita lá. Tem que ir lá, aumentado, né? Assim, as comunidades terapêuticas eu já tive. Quando eu era lá obreiro de igreja, eu nunca esqueço, eu tinha um Fusca prata. Não sei se o David lembra desse Fusca. Lembro. E eu fui num. Pra quem não sabe, gente, o Marcos é meu cunhado. Ele é casado com a minha irmã. Por isso que a gente se conhece tanto tempo. Eu fui um dia, a gente arrecadou alimentos, enfim, eu abri aquela tampa do Fusca lá na frente, né? Enchi de alimento e subi o morro do CTV. Sim. O Fusca foi quase empinando assim. E fui lá levar aquele alimento e ministrar uma palavra lá. Então, a partir daquele momento, eles ganharam o meu coração. E eu me propus a auxiliar, a ajudar, a ser um braço, né? E o que eu fiz hoje, o que eu faço hoje como deputado estadual? Primeiro, eu criei a Frente Parlamentar de apoio às comunidades terapêuticas. Estou visitando aquelas que precisam de ajuda. O que muita gente pensa? E visitar para fechar.
para chamar a vigilância sanitária, porque não tem alvará, porque tem alguma coisa acontecendo errada. Não, eu vou para ajudar. Se eu não puder ajudar, atrapalhar, eu não vou fazer. E eu descobri que tem junto a isso, precisa de pesquisa, né? Precisa de estudo da causa da situação. Eu fui descobrir que na pasta da segurança pública foi criado um fundo específico para a prevenção e combate às drogas. Já tem há mais de uma década esse fundo, só que nunca recebeu R$1 sequer. Olha só. Então, o que eu estou fazendo agora? Lutando para que esse fundo receba investimento do governo do estado, para fazer o quê? Nessas entidades, desenvolver cursos profissionalizantes. Um curso de barbeiro, enfim, tantos outros cursos para que a pessoa saia dali já encaminhada para o mercado de trabalho. Isso não se faz sem recurso. Vamos supor, lá qual é o mesmo nome? Sazomap. Então lá não é fácil de comprar uma cadeira boa, equipamentos bons, contratar um profissional para dar um curso de barbeiro. Um bom barbeiro ou cabeleireiro, ele não fica desempregado. Se ele quiser trabalhar, ele trabalha de empregado em algum salão ou vai colocar um salão para ele mesmo. Então, dar oportunidades para as pessoas, sabe? Então, essa é uma das coisas que eu quero fazer e que tenho feito junto a essa Frente Parlamentar de Apoio às Comunidades Terapêuticas. Show. Pastor Juan, vamos falar um pouco do livro aqui, para o pessoal já ir comentando, né? Gente, olha só, nós vamos fazer o sorteio de um livro que está relacionado ao tema que a gente está falando aqui hoje. Inclusive, o Marcos da Rosa está ligado diretamente a isso. Fé Cristã e Ação Política, a relevância pública da espiritualidade cristã. Né? Esse livro aqui a gente recebeu através da livraria cristã Casa do Leitor, né? Os proprietários, a Gianaína e o Anderson, nos mandaram. Então, assim, se você quer receber, né, fazer parte, na verdade, desse sorteio, deixe um comentário no próximo programa, no próximo podcast. Nós estamos aí alinhando com uma pessoa muito querida por nós aí, não posso anunciar nomes ainda, mas eu tenho certeza que vai ser bom demais, assim como hoje. Né, você vai estar concorrendo ali, participando nos comentários. A gente já vai colocar no sorteio e no próximo programa a gente vai sortear. É só marcar lá, Pastor Juan, só marcar lá, quero o livro. E aí a gente vai anunciar o ganhador no próximo programa para dar um tempo aí para você comentar e para ver se você consegue então adquirir esse livro aí. Exatamente. E hoje, uma das coisas que a gente tem visto é o avanço também, né, deputado, dos cristãos entrando e participando dessas ações políticas, não só se lançando como candidato, mas, por exemplo, aqui no nosso município, vou falar da minha realidade, né? Que às vezes a gente vive no lugar, acho que acontece em todos, mas eu vou falar aqui da nossa realidade. Nós temos percebido aí uma movimentação e uma participação da comunidade nas ações políticas aqui. A gente teve agora recentemente, tu estava junto com a gente ali na Câmara dos Vereadores. Aqui, não, eu não estava nesse dia, tinha outro compromisso. A gente estava ali numa votação que teve referente a algo ali. Vou oferecer uma aguinha aqui, pode ser? Pode, por favor. Lotamos ali junto, o pessoal participando, a juventude e tal. Então a gente já vê um movimento do pessoal já entrando dentro dessa ação, né? Inclusive a COP-MEI, a qual eu sou vice-presidente, o Conselho de Pastores e Ministro Evangélico aqui do município de Indaial, e o pastor Leonel, que é o nosso pastor-presidente, e a gente tem buscado muito essa participação no sentido de estar orando, promovendo devocional, estar colocando à disposição o Conselho de Pastores aqui no nosso município. Então, essa influência, esse trabalho, e tem um rapaz que eu gosto de ouvir ele, que é o Nicolas, né, que é um menino, o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira, que é um menino que tem, eu acredito que eu o conheço e o vejo pelas redes sociais, nada mais do que isso. Mas eu tenho visto que tem feito um bom trabalho, tem sido uma influência para a juventude atual como um político. Vejo que ele tem legalidade naquilo que ele fala. Inclusive ele escreveu um livro, né? Ele trouxe um livro sobre a questão política e o cristão, a política e o cristão, até acho que é o tema do livro dele, muito interessante também. Então a gente vê esse avanço. Hoje, como deputado estadual no nosso estado, tu sabe mais ou menos quanto cristão
a gente tem hoje como candidato, ó, como, né, eleitos, né? Como eleitos, se eu não me engano, nós temos, acho que são 6 ou 7. 6 ou 7. De 40, né? São 40 deputados estaduais? Vamos lá, evangélicos, né? Evangélicos, isso. Os outros tem lá, Cristãos tem lá católicos também, que inclusive são bem conservadores. Isso é muito importante. Sim, muito importante. Bom. Que fortalece também. Não, mas são 40? 40, total de 40. Então dá para... Dá para aumentar, dá para melhorar. aumentar. O problema, sabe, Pastor Juan, é quando a pessoa pensa, nós temos um evangélico lá, eu acho que ele tem vocação para política, nós já temos público para eleger alguém, vamos colocar esse cara. Às vezes estraga a vida da pessoa. O cara não tem vocação para aquilo. Não é. Vamos lá, por exemplo, Davi ele foi rei, né? Ele sabia que ele seria rei? Não, ele era alguém que tinha intimidade com Deus. Deus já tinha aquilo, mas num olhar humano, o máximo que ele poderia, mais longe que ele poderia ir, era ser um soldado do rei, como os irmãos dele eram. Mas como ele tinha um chamado de Deus, embora ninguém soubesse, talvez ele só no íntimo, mas não tinha nada disso sido revelado, ele foi rei. Ou seja, vai ter alguém que vai se destacar naturalmente. Claro, Deus pode mostrar para o líder da igreja, pode revelar isso. Mas um problema que nós temos visto hoje é aquela coisa, às vezes vai na igreja só por causa da... Vocês já viram como na época de política um monte de gente vira crente? Sim. Não é verdade? É verdade. Por quê? Porque sabe que ali tem um público que é fiel e que vai votar. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com política, como eu falei para vocês, que fui fazer prova com Deus, eu recebo pedidos de emprego para trabalhar comigo, pelo menos uns 10 por dia, para não exagerar. Pelo menos. Imagina. Poxa, eu recebi um convite, eu fui perguntar, né, o que eles achavam, fui procurar conversar com a minha família, fui orar para ver se era da vontade de Deus. Eu acho que eu já estava há 15 anos na igreja. E jamais me imaginava trabalhando com política. Veja como as coisas acontecem naturalmente. Sim. Então esse é um problema também. Não é só ter evangélicos lá. Não. É ter pessoas vocacionadas. Porque pior, perdão, pastor, pior do que não ter um evangélico lá é ter um evangélico que não vai cumprir a sua missão. Sim. Eu acho pior. E eu também acho que tem uma outra coisa que a gente pode colocar aí dentro, que são os processos e preparo, né? Muita gente despreparada. Nós tivemos um caso de uma pessoa que estava candidato na nossa cidade e aprovou algo sem ler, né? E o trabalho é esse, é ler, é conferir, vai fazer uma votação. E aí depois deu ruim, porque foi unânime a votação, mas isso aqui não poderia um cristão, não é nem evangélico, um cristão aprovar. Então a gente percebe que muitas vezes a gente vê pessoas com boas intenções, boa motivação, mas há um despreparo muito grande. É verdade. Eu percebo que é só, vamos lá, vamos ser político, ou vamos lá, tu fala bem, tu tem uma influência aqui na cidade. É verdade, não é só isso, não é só falar bem. Tem que ser um bom tribuno ou procurar se... Comunicador, né? Enfim, precisa se superar em alguns momentos, mas não é só isso. A questão legislativa, ela é a principal, né? Legislar, trabalhar na produção de leis. E como você falou que a pessoa não conseguiu ver o veneno na lei, que muitas coisas elas estão nas entrelinhas. Algumas coisas são claras mesmo, né? Se tropeçou numa coisa muito clara aí mesmo, enfim. Mas tem coisas que estão nas entrelinhas. Tem que saber ver a maldade. Assim, como que eu analiso? De quem é a autoria do projeto? Por aí eu já faço uma... Não, mas ele está julgando... Não, eu julgo sim. A ideia? Julgo pela ideologia política. Por exemplo, eu vou me filiar a um partido. Tá bom, eu vou pegar o estatuto desse partido. Aí eu vou lá, eu leio, né? Eu li o estatuto do partido que eu sou filiado. Mas tem não vou citar nome de partido aqui, mas tem um partido que lá no primeiro artigo está assim: promover mudanças sociais, culturais. Que bonito, a gente vai pensar, né?
acabar com a discriminação e tal, e lá, e implantar o socialismo. Aí, que legal implantar o socialismo. Tá, mas quais são os pilares do socialismo? Eles são contrários à maioria das coisas que nós acreditamos e ensinamos. Por exemplo, a liberdade de expressão, eles são favoráveis à estatização da comunicação, dos meios de comunicação, estatização, o Estado que domina tudo. Talvez, num socialismo mesmo, vocês não teriam essa liberdade que vocês têm aqui agora. Sim. Estatização do crédito, só um banco do governo que dirige toda essa questão do crédito. Eles são contrários ao modelo de família judaico-cristã que nós acreditamos tanto. Eles falam que ali é que começa a opressão, né? Eles chamam do patriarcado, que eles são contrários. E tantas outras coisas. Ficaria o dia todo aqui, a noite toda falando para vocês. Está camuflado nas entrelinhas, né? Se então, você não lê, não conhecer o projeto... Então quem está apresentando? Essa pessoa que tem uma visão política totalmente diferente, uma visão ideológica totalmente diferente. Então eu já vou olhar com mais atenção. Pode procurar que vai ter alguma coisinha ali que pode ser muito prejudicial. E aí, provavelmente isso também, tu deve ter uma equipe. Tem uma equipe. Que te auxilia também. Eu analiso, eu faço aquela última filtragem, assim, né? Não confio 100%, mas tem uma equipe muito boa, né? Que bom. Isso aí é extremamente necessário, porque a tua cabeça também deve estar em atividade constantemente, são muitas coisas. Como é que é essa tua rotina, Marquinhos? Explica pra gente aí. A gente acompanha tuas redes sociais. Como é que é teu Instagram, Marquinhos? Como é? Como é que tá lá? É Marcos da Rosa? Deputado Marcos da Rosa. Deputado Marcos da Rosa. A gente acompanha, então, vê que é bem corrida a tua rotina. Deixa eu, inclusive, pedir para os ouvintes seguirem o nosso trabalho ali, o nosso crescimento, que não é tão grande, ele é orgânico. Dificilmente, eu não lembro a última vez que eu impulsionei alguma coisa nas minhas redes sociais. E o tráfego político de um trabalho político nas redes sociais, ele é muito difícil. Você curte qualquer coisa. Política é aquela aversão natural que as pessoas têm, sabe? Então não é muito simples. Então as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, por favor, entre lá. Gente, está na descrição aqui do vídeo, a gente vai deixar então o Instagram do Marcos da Rosa aí para você acompanhar. Vocês podem deixar suas sugestões, críticas, né? Suas opiniões. Tua rotina. Então, eu moro em Blumenau, continuo morando em Blumenau. Encontro muita gente hoje, como é que está Florianópolis? Está morando... Não, eu moro em Blumenau. Lá as sessões são todas as terças, quartas e quintas. Só que as sessões nas quintas-feiras são híbridas. Pode ir lá e pode também fazer home office, se chama, né? Então, às vezes eu vou lá, às vezes eu faço do meu roteiro. Eu visito muito a cidade, estou na correria. Então é muita gente. Então, eu já fui para o Oeste Catarinense, eu estou há 4 meses. Né? Nós começamos em fevereiro como deputado estadual. E eu já visitei o Oeste Catarinense, o extremo oeste, 3 vezes. O sul do estado pelo menos umas 4 vezes, até lá na divisa. Então a gente precisa às quintas-feiras também já colocar o pé na estrada. Mas eu estou muito feliz, viu, David? Muito feliz, porque como eu te disse e repito, quando a gente sabe que está no caminho certo, fazendo aquilo que é para fazer, eu acho que a minha filha até está me acompanhando hoje, foi comigo para Florianópolis, a Esther. E ela disse assim, pai... Um abraço pra Esther. E às vezes ela disse que eu tô ficando velho, né? Um abraço pra Esther. E ela falou, como é que o pai... conversando com a gente. Como é que o pai consegue? Como é que o pai aguenta? Tô quebrada. Então, eu acho que não é... Não, gente, o Marcos estava em Florianópolis e falou, olha, talvez a gente atrasa aí por causa do trânsito. Tava falando com a Esther, a filha dele. E talvez a gente atrasa. E não, ele chegou pontualmente no horário que a gente marcou, né? Isso também é uma coisa, David, que a gente tem que observar. Porque político é o que se ouve dizer. Ele sempre chega atrasado. Curiosidade, eu fui visitar a Rede Feminina de Combate ao Câncer na minha terra natal, que é Laguna. Cheguei lá, eu e o meu assessor. Daí a mulher que estava cuidando lá estava fazendo um atendimento. Eu cheguei, a cumprimentei, tinha marcado com ela, fiquei sentado esperando. Aí depois ela olhou assim, tá, que horas o deputado vai chegar? Eu
Eu falei, mas sou eu, deputado? Ah, é você, meu Deus. Ela disse, me perdoe. Ó, já quero te dizer uma coisa. A primeira vez que um político marca um horário aqui, cumpre. Ele chega no horário. Todo mundo chega atrasado. Eu cheguei pelo menos 2 minutos, se não me engano, antes. Então, o político, eles acham que para ser político tem que ser assim. Tem que chegar numa igreja e tem que sair. Tem que chegar atrasado numa reunião. E não é assim. Não é assim, né? Eu acho que isso tem muito a ver com o caráter da pessoa. Eu ia falar agora. Ética. Tá ligado ao caráter, Ética. O Marquinho, eu teve uma hora aqui, gente, que me deu uma crise de tosse, que eu tô gripado. E aí eu saí daqui de dentro, não sei se o pastor Juan entrou nesse assunto contigo, mas eu acho legal falar da tua origem, né? A tua história lá em Laguna, né? Você tem sua família toda em Laguna. Você é de Laguna, né, Marcos? Todos os meus familiares são de lá. Na minha primeira eleição aqui em Blumenau, nenhum parente consanguíneo votou em mim. E interessante que algumas pessoas disseram assim, olha só, cara, faz o seguinte, olha que estratégia, enche uns 2 ônibus, porque só de irmãos eu tenho 7. Enche uns 2 ônibus lá de Laguna, porque tem muita gente que faz essa estratégia, eles mudam o título de eleitor ali 6 meses antes da eleição, depois trazem, né, de ônibus para votarem. Eu falei, olha, é uma coisa que eu já começaria errado se eu fizesse isso, né? Então, eu sou natural de Laguna, cheguei em Blumenau com 17 anos. Eu gosto de falar isso porque é uma forma de testemunhar dos milagres de Deus, do que Ele pode fazer na vida de alguém. Eu vim com uma bolsa de viagem para Blumenau. Isso você lembra que ano que foi, Marquinho? Eu tinha 17 anos, foi... 97, 98? Não, antes. Antes ainda? Em 98 eu casei. Eu tinha 22 anos. Isso quer dizer que eu tô ficando velho também, porque eu tava no casamento dele. Inclusive filmei o casamento dele. Foi 94, 93, por aí. E cheguei no outro dia comecei a trabalhar carregando caixa pesada na Catarinense Cargas e Encomenda. De lá para cá nunca mais. Trabalhei inclusive 10 anos na indústria têxtil. Estudei, né? Na minha terra natal eu tinha dificuldade, inclusive meu pai tinha dificuldade para pagar o passe de ônibus para eu ir do bairro onde eu morava ao centro da cidade, estudar lá no Conjunto Educacional Mirante Lamego. Eu sempre tive muito bons professores. Eu fiz o primeiro ano lá e terminei o ensino médio em Blumenau, depois me formei em teologia, administração de empresas, fiz pós-graduação em gestão pública, porque eu acho que a pessoa não pode desistir dos seus objetivos. O meu pai não deu condições. Hoje nós temos uma geraçãozinha assim, né? Nutella, culpa o pai por tudo. O meu pai não pôde deixar nada para mim, não pôde deixar isso. Eu acho que se tu tens vida, se tens saúde, tens tudo, né? Se tem Deus, então aí já era. Nada pode cara, segurar. Eu acompanhei, assim, pelo menos uma boa parte ali, 97, 98. Da vida do Marquinhos. 98 eu casei, aí eu já tava, né? Então foi um pouco antes ainda. Foi. Jesus do céu, tô ficando velho também. E eu me lembro... Por que também? É bem isso. Eu também não entendi isso. Eu me lembro que o Marquinho, pastor Juan, ele passava fazendo Cooper na frente de casa, correndo. E aí ele tinha dado umas voltinhas lá pela igreja que a gente congregava. E um dia ele me encontra na frente de casa e ele pede pra me entregar uma cartinha pra minha irmã, pra Elisângela. Pra você ter uma ideia, não tinha internet, era carta Tem ainda. que ter fé e ação. E carta perfumada ainda, tá? E não tinha WhatsApp naquela época, né? Então era na cartinha mesmo. Não, era raiz mesmo, Marquinhos. Era raiz mesmo, viu, gente? Nessa época aí, 97, vocês podiam me pegar no colo. Pois é, então, verdade. E aí teve um episódio muito legal, viu, Natan? Tu que gosta desse negócio de filmagem, trabalha com isso diretamente. Eu filmei o casamento dele. Tu sabe que nós temos esse negócio. A gente é convidado para ir para casamento para filmar. Já tá romântico. Então, meu presente de casamento para eles, né? Era filmagem. Era filmagem. Ótimo, maravilhoso. Minha irmã e tal. O que acontece? Eu filmei tudo antes da entrada da noiva. Eu filmei a noiva se preparando no salão. Eu filmei a noiva entrando no carro para vir embora. Eu filmei tudo. Eu filmei a decoração da igreja. Só que eu tinha uma bateria só na câmera. Quando a noiva entrou, não tinha Quando bateria. a noiva entrou, que começou a tocar o órgão, que tinha a dupla cantando. Max e Daniel, não sei se você conhece. Conheço. Estão tudo junto. Quando a noiva entrou, que começou o órgão, pá, a câmera, pum, eu digo, não, agora não. E não adiantou, cara. Não consegui filmar a entrada da noiva, que é a parte mais importante. Isso vai fazer 25 anos em dezembro, no dia Deus, 19 de dezembro.
Pergunte o que eu Por isso estava mesmo. fazendo faz mais ou menos uns 30 dias. Nós lá em casa. Assistindo? Nosso casamento. Ainda tem isso aí? Aham. Que legal, Temos. cara. Então, embora tu pense assim, poxa, não deu para filmar, mas filmou muita coisa e foi muito importante. Né? Esse Obrigado, eu registro pra fico nós. mais aliviado. Obrigado pelo presente. Eu fico mais aliviado. São lembranças, né? São Inclusive, eu ouvi toda a pregação do Clayton. Ó, o né? Clayton. Ouvi toda a Pô, pregação grande desses dias de Clayton. novo. O Clayton tá onde hoje? Ele é, Pastor Clayton. ele é diretor da Refidim, uma escola teológica lá em Joinville. E ele também trabalhava também Ele era na produção das lições bíblicas Sim, de cada sim, Assembleia sim. de Deus. Comentarista. Né? Da CPB. Comentarista. Ele é um O cara é cara fera, né? excepcional, Inteligente, muito né? sábio, inteligente e conhecimento. Tem o dom de mestre, né? É. Uhum. Uma aula dada por ele assim, a gente fica 1 hora ouvindo e querendo mais. O Marquinhos tinha uma moto, era XL aquela moto? XL. E nós ia subir um monte pra orar, voltava fedendo a gasolina. É verdade, é verdade. Chegava em casa, tinha que tomar um banho fedendo a gasolina. Mas foram orações que ficaram em depósito, né? Olha. É verdade. Não, é verdade. Nós naquela época orávamos bastante no monte, né, David? Bastante. Depois surgiu assim um papo, não se deve orar no monte, não sei o quê. Mas a gente sempre foi. Foi Inclusive muito acompanhado do Clayton? acompanhados de líderes nossos, de né? líderes, de líderes. Momentos maravilhosos assim. E com certeza a gente colhe muito fruto desses momentos assim. Eu me lembro quando eu era dirigente de igreja, daí algumas pessoas diziam assim para mim: "Poxa, cara, mas para que fazer tanto? Para que ir tanto na igreja?" Nós recebíamos lá a Elaine, principalmente, Claro. sempre visitando a gente justamente na hora da gente ir para a igreja. Pô, parece um rato de igreja, só vai pra igreja. Cara, dá atenção para os parentes também. Eu falava, querem ir comigo, porque quando você é um dirigente de igreja, é um pastor, você tem a responsabilidade, né? de servir ali, claro. de abrir a Você tá igreja ali e pra tudo. isso. Eu tinha essa missão. E às vezes, por causa das lutas do dia a dia, a gente às vezes, as palavras que nos dizem, né, a gente fica, será que tá valendo a pena mesmo? Mas pode ter certeza, tudo que se faz para Deus a gente não perde absolutamente nada. É como semear alguma coisa no solo mais fértil que existe. Vai colher. E a gente colhe hoje com certeza. Top. Tá colhendo aí. Ô Marquinhos, deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu me lembro que você, na Câmara de Vereadores, eu não lembro que ano, e se foi no seu primeiro mandato, mas você conseguiu uma economia absurda Sim. para a Câmara de Vereadores, 2016, 2017, se não me engano. Você pretende dar sequência a isso na Câmara Estadual? Sim. Nós fizemos, naquela época, a maior economia da história do Legislativo. Em comparação à gestão passada, foram mais de 35%. Isso não é fácil na gestão pública. Não, tá doido. Nós fizemos isso. Eu acho que o respeito ao erário, né? O erário é o dinheiro público. Como é que foi? Isso é Pois importante. como é que foi essa economia? Quais foram as atitudes, né? Gestão de todos os contratos. Por exemplo, tinha um prestador de serviço lá, o pessoal do contrato da limpeza. Naturalmente que eles vêm com um contrato de um ano para o outro e eles querem, no mínimo, o reajuste de 10%, ou da inflação, né? O que eu fiz? Eu, ao invés de dar a inflação, eu reduzi o valor do contrato. E assim eu fiz em todas as áreas, né? Cortei verba de gabinete pela metade, diminuí o número de assessores, e aí nós chegamos naquele montante. E você pretende dar sequência a isso? Tem como aplicar isso na Câmara Estadual? Quem mais pode fazer esse trabalho de gestão de contratos e de impor para fazer essa economia, fazer esse planejamento, é o presidente. É o presidente da Assembleia Legislativa. Seria com o presidente mesmo. Então, ele é o ordenador de despesas, né? Se chama. Legal. Tá. Então, gente, nós estamos hoje aqui com o deputado estadual Marcos da Rosa. Uma boa conversa, uma troca de experiência. E uma das coisas que eu vejo na tua história é a questão de o legado que você está deixando, né? A gente teve uma conferência recentemente com mulheres ali na MAP e o tema da conferência era legado. Foi um mover de Deus muito grande que a gente viveu sexta e sábado. E uma das coisas que a gente entendeu que legado é algo que você deixa nas pessoas, né? Não é algo que você deixa para as pessoas. E eu vejo que você está construindo, escrevendo um legado, né? A integridade, o caráter, isso é muito importante, fundamental, nunca esquecendo de Deus. Eu vejo que tu cita Deus o tempo todo, né? Você coloca Deus em primeiro lugar, e então não perder essa essência, não perder esse coração.
É como tu já citou algumas vezes Davi, né? Davi, quando ele vai lutar contra o gigante Golias, ele mostra as cicatrizes de quando ele lutou com o leão, de quando ele lutou com o urso. E aí Saul diz, não, pois é, deixa o menino lutar com o gigante. Então, as cicatrizes do passado de Davi habilitou ele para lutar com os gigantes do presente. Então, aquilo que a gente viveu e está vivendo são coisas que vão nos habilitar para viver aquilo que Deus tem para a gente mais na frente. Até Davi, eu estava estudando sobre isso, até Davi ninguém tinha matado um gigante. Depois de Davi, todos os seus guerreiros mataram o gigante. Então, o legado que ele deixou, né? Que Deus continue te usando. Amém. Né? Continue fortalecendo a tua casa, continue te dando saúde. Amém. Você continue sendo essa referência para a nossa geração. Você citou a geração Nutella, minha esposa esses dias pregou e disse, sai do pote de Nutella. Né? Beleza, eu faço parte de uma geração, né? Eu tenho 31 anos, né? Eu faço parte de uma geração aí que está começando. Diz o pastor Ângelo Basso que o homem começa a ter história para contar depois dos 40. Então eu estou escrevendo a minha ainda, não estou ainda nos 40 para contar, mas eu entendo que a gente precisa olhar para frente, olhar para aqueles que já estão caminhando, e a gente vai ter uma conferência, inclusive amanhã nós vamos fazer um lançamento da conferência Pai. Isso. Vai estar com a gente alguns pastores aí, a gente não vai anunciar. Não vamos revelar já, vamos deixar o pessoal curioso por enquanto, mas vai ser forte. Pastores, ministros de louvor, vai ser um ano bem pontual, porque são 5 anos de Ministério MAP, e a gente entende um apontamento de Deus para essa estação que nós estamos vivendo, e nós vamos falar sobre convergência geracional, que a gente entende que é um tempo de 2 gerações trabalhar junto, né? Não é algo que você vai deixar para a próxima geração, no sentido, eu fiz a minha parte, agora vocês fazem a de vocês. Não, mas é 2 gerações trabalhando junto, fazendo junto. Sim. Paulo e Timóteo fizeram isso. Nós temos aí no Antigo Testamento, né? Elias e Eliseu trabalhando, caminhando junto, e depois, claro, Eliseu faz um caminho de volta. Então, é isso aí, cara. Te parabenizar, não sei. Queria que tu deixasse aí uma palavra, né, para aqueles que estão te assistindo, aqueles que muitas vezes tu não sabe, mas estão ali te acompanhando nas redes sociais. É aquilo que Deus tem colocado no teu coração, e eu queria que você liberasse algo aí para todo mundo agora que está conectado com a gente aqui nesse podcast. Legal. Primeiro dizer que foi muito bom, né, estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade e obrigado pelas palavras de ânimo, pelas orações, e por que não dizer, quem sabe, até pelo voto, né? O voto é secreto. Mas enfim, ninguém chega aonde Deus quer que chegue sozinho. Alguém vai, no mínimo, orando por ti, vai estar. Um pai, um amigo, a mãe, enfim. Então eu sei que, além da minha família, a minha sogra é irmã Neguinha, mulher de oração, meus pais. Então tenho certeza que tem muita oração, muitas lágrimas, muitos joelhos, porque eu tinha tudo para dar errado. É mais ou menos, guardadas as proporções, o José lá no Egito. Poderia ser qualquer um menos José. Aqui também em Blumenau, qualquer um menos eu, porque eu, sabe? Improvável. Chegar aonde eu cheguei é um milagre, E Deus me surpreende a cada dia. Eu fui pregar num lugar nesses dias, o pastor da igreja, não no ouvido, mas na frente de todo mundo, ele falou, olha, Deus me falou isso que vai acontecer ainda na tua vida. Eu comecei a chorar e pensei, Senhor, mas eu já fui longe demais, aos meus olhos. Aos teus olhos, Já tá bom aqui. Mas, como eu disse já aqui nessa entrevista, eu já cheguei à conclusão que não há limites. Quando Deus, se a gente se colocar na dispensação, a gente vai longe. E tem um texto bíblico, o pastor Juan, se me permite? Sim. Apocalipse 3 e 7. O Senhor Jesus fala assim, para João, isto diz o santo, o verdadeiro. Falou, João, escreve, isto diz o santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Então eu quero deixar essa palavra para quem está nos assistindo agora. Quando ele diz uma porta aberta que ninguém pode fechar, é porque sempre vai ter gente
querendo fechar as portas. Vai ter alguém Isso é verdade. dizendo que você não é capaz, que você não é isso, que você é muito bonito, que você é muito feio, ou que você é muito magro, que você é muito gordo, que você é muito isso, estudou demais ou não estudou nada. Só que para Deus não tem limite. Quando Deus quer, quando Ele escolhe, e é interessante que essa palavra diz assim, ó, isso diz, resumindo, quem tem autoridade. Quem é que está falando? É o santo. Artigo definido, não é é o santo. O verdadeiro. Portanto, quando ele falar, ele vai cumprir, pronto. Pode tudo parecer, vai dar errado. Mas se ele falou, está falado. E o que tem a chave de Davi, ou seja, ele é o cumprimento das Escrituras, a raiz de Jessé, descendente de Davi, ele é o cumprimento das Escrituras. Se ele falou, David, se ele falou, pastor Juan, vocês, estou aqui compartilhando com vocês, vocês são mestres. É isso. Mas assim, para as pessoas que estão nos ouvindo, se Deus falou, está falado. Vai, não desista. Onde você não conseguir ir, os seus filhos vão. Os seus filhos irão. Porque Deus, Ele nos escolheu para uma grande obra. Se eu disser, eis-me aqui, Senhor, o exército é isso ou aquilo, não importa. Eu estou à tua disposição. Com o Senhor eu serei vencedor. Deus vai usar. Então... E é muito interessante também, para finalizar, que ele diz assim, conheço as tuas obras. Isso. E é aqui que muitos ficam pelo caminho. Porque Deus conhece. Não adianta botar máscara. Isso Deus mesmo. sabe lá na tua casa, lá no teu quarto, lá Deus na tua te casa, conhece. aqui, ó. Porque eu acho que é aqui que começa tudo. Secreto. Se eu aceitar aqui, já era. O mal, sabe? O erro, tal. Eu vou colocar em prática. É como uma impressora, né? Deu enter e jogou para a impressora. Então, eu desejo que todos aí sejam tocados por Deus e que Deus desperte a cada um dos nossos ouvintes, de quem está nos assistindo, para cumprir a sua missão. Glória a Deus. Você falou de promessas. Muitas das vezes você vai apenas abrir um caminho para a tua geração Com certeza. viver o cumprimento da promessa. Né? isso Que aí. maravilhoso isso aí. Que Deus levante uma geração de intercessores pela tua vida, pela Amém. tua casa, Desejo, verdade. pelo ministério que você exerce. Ministério não tem a ver com placa, Aleluia. com púlpito. Ministério tem a ver com isso. Vocação, chamado, propósito. Que Deus te conserve com esse coração. Davi, uma vez Davi errou. Davi pecou, nós estamos suscetíveis a isso. A Bíblia verdade. diz, aqueles que estão de pé, cuide para que não caia. Mas Mas Davi fez uma oração no Salmo 51 e disse, Senhor, não retires de mim o teu espírito, não me lance fora da tua presença. Para mim, o que é mais importante é a gente não perder esse coração. Um dia, o próprio Deus faz uma proposta para Moisés, Êxodo 33. Moisés, é o seguinte, vocês vão acessar a terra, vocês vão chegar nesse lugar, eu vou guardar vocês de todos, só que eu vou enviar um anjo com vocês. Aí Moisés disse, não, Senhor, se tu não fores, não manda a gente ir. É verdade. Então, o caminho que você vai acessar, os lugares que você vai entrar, os desafios que você vai enfrentar, que a gente sabe que são diários, a presença de Deus que te levou até ali vai te sustentar. Amém. E vai te levar até onde você precisa chegar, até onde Deus tem para você. Hoje mesmo eu disse o seguinte, ontem falei na igreja, hoje falei numa reunião na mesa. Eu disse, o que você precisa para viver o propósito de Deus, você já tem. É verdade. Por quê? Porque quando você vive o propósito de Deus, é Deus que sustenta você. Então alguém me disse um dia assim, pastor, é pecado eu ter um helicóptero? Eu disse, se esse helicóptero é o que Deus precisa na tua vida para você ir a lugares que você precisa ir para pregar o evangelho, para viver o propósito, a chamada, você vai ter. Um avião, tu vai ter. Porque Deus nos dá aquilo que é necessário para cumprir o propósito que Ele tem na nossa vida. isso Então, Marquinhos, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pra vocês. E assim, né, Marquinhos? A gente tá te esperando pra gente jogar bola segunda-feira, né? Pois é, eu vou ter que revelar os meus talentos pra vocês. O Marquinhos é jogador, rapaz. Vende algumas patotas aí. Legal, cara, legal. Eu Marquinhos, obrigado pela amizade. Né? Antes de ser deputado, tu é o Marcos da Rosa. É isso aí. E é esse cara que a gente tem gostado de assistir, ver, conhecer. O David, claro, tem muito mais proximidade de relacionamento, família. Mas eu ouço, eu vejo, eu acompanho, te sigo nas redes sociais. Né? Então, obrigado por estar aqui. Obrigado por ser esse cara que deu uma resposta positiva para Deus. Tu deu sim para Ele, por isso que tu está aqui sentado hoje, tendo essa autoridade que você carrega. E representar esses mais de 25 mil votos, mais de 25 mil pessoas no estado de Santa Catarina, que eu tenho certeza que isso vai se multiplicar pelo trabalho que você faz. Amém. Deus te abençoe. David, É isso aí. obrigado por mais um, né?
É isso aí, vamos falar? Fala ali pro pessoal. Aí, pessoal, ó, Fé Cristã e Ação Política, a relevância pública da espiritualidade cristã. Esse livro aqui vai ser sorteado no nosso próximo programa. A gente vai anunciar o ganhador. Para participar, só deixa o seu comentário ali, né? Eu quero o livro. E aí, né, Pastor Juan? Na semana que vem, a gente vai anunciar o ganhador. Escreve aí nos comentários. É isso aí. Obrigado, Livraria Cristã, Caso Leitor, tem sempre apoiado, né, o nosso Mapcast. Obrigado a Monken, né, que é o estúdio aqui, Natan, todas as pessoas envolvidas diretamente aqui com o Mapcast, que tem um trabalho após, né, feito todo aí de divulgação do nosso Mapcast. Obrigado a todo mundo que acompanhou, que assistiu, que tem divulgado. Compartilhe, vamos avançar para aquilo que Deus tem para nós. É isso aí, gente. Um forte abraço e até o próximo.